Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de matemática. Hoje nós vamos aprender porcentagem. Muitas vezes no nosso dia a dia nos deparamos frequentemente com a porcentagem. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas e também promoções, não é mesmo? Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo que vocês estão vendo aí, que é o símbolo da porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro, como a fração e os números decimais. Então, porcentagem é um cálculo matemático para descobrir a proporção entre o todo, que é o meu inteiro, e uma de suas partes. Então, porcentagem, lembra o quê? 100. Então, eu vou dividir o meu inteiro em 100 partes iguais. E daí descobrir a proporção desse todo em relação a uma dessas partes que eu dividi o meu inteiro. Como, por exemplo, 25%. Então, quer dizer que eu dividi o meu inteiro em 100 partes iguais e estou considerando somente 25 dessas partes. Então, é 25%, que em fração é 25 sobre 100. E em número decimal é 25 centésimos. Outro exemplo é o 50%. Então, quer dizer que eu dividi o meu inteiro em 100 partes iguais e estou considerando somente 50 dessas partes. Então, é 50%, que em fração quer dizer 50 sobre 100. E em número decimal é 5 décimos. Apesar da forma mais comum de se representar uma porcentagem com o símbolo do porcento, essa não é a única maneira. Também podemos dizer porcento ou porcento junto. De maneira fracionária também ou decimal. Então, nós sabemos que a porcentagem é uma razão. Logo, pode ser representada por uma fração, não é verdade? Que, por sua vez, também pode ser escrita de forma decimal. Então, de modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo porcento, basta dividi-lo por 100, ou seja, um certo valor que aqui está representado por x, então, um certo valor por cento é igual a esse valor dividido por 100, tá bom? Bom, alunos, então agora vamos ver alguns exemplos que mostram as diferentes representações de porcentagens. Lembre-se que para transformar a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo porcento por 100 e simplificar a fração, para transformar essa fração depois na sua forma decimal. Então, para isso, a gente só tem que realizar a divisão. Então, lá a gente tem 2%. Que é igual a 2 sobre 100. Eu vou simplificar essa fração para que, quando eu for dividir esse número, fique mais fácil. Então, quando eu simplifico, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui nós dividimos por 2. Então, deu 1 sobre 50, que dividido, então, 1 pelo 50 é igual a 2 centésimos. Outro exemplo, 10% é igual a 10 sobre 100. Se eu dividir o numerador e o denominador por 10, ou seja, simplificar essa fração, eu vou ter 1 sobre 10. E quando eu realizar este cálculo, 1 dividido por 10, eu vou obter 1 décimo. Outro exemplo é 50%, que é 50 sobre 100. Agora eu vou simplificar dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, que é 50. E eu vou obter 1 meio.
dividindo 1 por 2, eu terei 5 décimos. Ou, como a gente já aprendeu antes, se eu estou dividindo por 10, 100 e 1000 e eu tenho números decimais, o que eu faço? Eu ando a vírgula para a esquerda conforme o número de zeros. Então, ali, 2% é 2 sobre 100. 2 é um número inteiro, é uma unidade, certo? Ela não pertence aos números decimais. Ela não é 2 décimos, centésimos ou milésimos, é 2. Então, é 2 unidades, certo? Então, a vírgula está atrás do 2. Fica ali onde termina a unidade, certo? E como eu estou dividindo por 100, 100 tem 2 zeros, então eu vou andar a minha vírgula 2 casas para a esquerda. Portanto, 2% é igual a 2 sobre 100, que é igual a 2 centésimos. Vamos ver o outro exemplo, 10%. 10 é inteiro, então a minha vírgula está lá atrás do 10. E como eu estou dividindo ele por 100, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, 10% é igual a 10 sobre 100, que é igual a 1 décimo. E também tem o exemplo do 50%. Então, 50% é 50 sobre 100. Como 50 é o meu inteiro, não é número decimal, a vírgula vai atrás do 50. E como eu estou dividindo por 100, que tem 2 zeros, eu vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Portanto, eu vou obter, nesse cálculo, 5 décimos. Mas, professora, e se eu tiver um número decimal e precisar descobrir qual é a porcentagem que esse número está representando? Meus alunos, é simples, a gente vai fazer o caminho de volta. Ou seja, se para transformar uma porcentagem em uma fração e depois em um número decimal, nós dividimos por 100, o cálculo, que é inverso à divisão, é a multiplicação. Então, para transformar uma fração ou um número decimal na sua porcentagem, basta multiplicar o número em questão, que é um número decimal ou um número fracionário, por 100. Então, lá a gente tem 13 centésimos. Vamos multiplicar por 100 e assim obteremos 13%. Aí, depois nós temos 5 centésimos. Vamos multiplicar por 100 e obteremos 5%. 8 décimos multiplicado por 100 é igual a 80%. E 4 inteiros multiplicados por 100 é igual a 400%. Muito fácil, né? Ou, como nós já aprendemos, tem outra maneira rápida de calcular também a multiplicação por 10, 100 e 1000 de números decimais. Então, quando a gente multiplica o número decimal por 10, 100 e 1000, eu vou observar a quantidade de zeros pelo qual eu estou multiplicando. Nesse caso é o 100, por quê? Porque a gente está vendo porcentagem, que é dividir uma inteiro em 100 partes iguais. Então vamos lá, o primeiro exemplo, 13 centésimos. Então a minha vírgula está lá atrás do zero. Eu vou multiplicar esse número por 100, mas 100 tem 2 zeros. Então, a minha vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, 13 centésimos virou 13 inteiros. Então, o resultado é 13%. Mesma coisa acontece com os 5 centésimos, o 8 décimos e o 4 inteiro. Bom, para a gente entender melhor essa questão de porcentagem, vamos imaginar o seguinte. Estou fazendo um evento que tem 160 convidados na lista. Ou seja, gente, 160 pessoas é o meu todo, é o meu 100%. É o total de pessoas que eu convidei. Então, 160 pessoas é igual a 100% das pessoas convidadas.
Mas 25% desses convidados não comparecerão. Ligaram falando: olha, professora, eu não vou poder ir na sua festa hoje. Então, como que nós vamos saber a quantidade de pessoas que não irão na festa? Então, eu sei que 160 pessoas é igual a 100% dos meus convidados, certo? E eu quero descobrir quantas pessoas representa 25%. Vamos aprender? Então, a gente sabe que a porcentagem representa um valor dividido por 100. Então, dessa forma, falar 25% de um valor é o mesmo que dizer 25 partes de 100, né? Que é o quê? 25 sobre 100, ou seja, 25 centésimos, certo? Para descobrir o número exato de pessoas que não vão na minha festa, é só multiplicar o todo, que é 160 pessoas, que é o meu 100%, pela porcentagem, que é 25%. Então, eu vou multiplicar 160, que é o meu todo de convidados, o total de convidados, que é o meu 100%, vezes 25 centésimos. Então, na minha festa, que eu convidei 160 pessoas, 40 pessoas estarão ausentes, 40 pessoas não vão, certo? Então, portanto, para realizar o cálculo da porcentagem de um determinado valor, basta multiplicar esse valor total pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Vamos ver agora outro exemplo? Eu vou fazer uma festa de aniversário e comprei 600 salgadinhos. Quando peguei os salgadinhos, eu, desastrada como sempre, derrubei 50% deles no chão. Então, eu quero saber quantos salgadinhos eu perdi, quantos salgadinhos foi pro chão. Então, eu preciso descobrir 50% de 600. Lembre-se que 600 equivale ao total de salgadinhos, portanto, 600 é o meu 100%, certo? Então, para fazer esse cálculo e descobrir quantos salgadinhos eu derrubei no chão, basta transformar 50% em um número decimal, ou seja, dividir 50 por 100. Então, nós vamos obter 5 décimos. Depois, é só fazer a substituição da porcentagem por esse meu número decimal e multiplicar. Então, 50% de 600 é igual a 50 dividido por 100 vezes 600, que é igual a 5 décimos vezes 600, que é igual a 300. Outra maneira de calcular é substituindo a porcentagem pela fração correspondente. Então, eu quero descobrir 50% de 600, né, que é o tanto que eu derrubei de salgadinho, que é igual a 50 sobre 100 vezes 600. Eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar essa fração para facilitar o meu cálculo. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Nesse caso, eu estou dividindo por 50. Então, nós vamos ter 1 meio vezes 600, que é igual a 600 dividido por 2, que é igual a 300. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a porcentagem de um certo valor. Trocando o valor representado pela porcentagem por uma fração, que sempre terá denominador 100, porque é por cento, ou pelo seu número decimal. E daí fazer a multiplicação. Então, nos dois casos, nós vimos que 300 salgadinhos caíram no chão. Mas, professora, peraí! Eu também vejo muita porcentagem em gráficos. Então, como que eu vou saber a quantidade de alguma coisa que está representada por porcentagem em um gráfico? Vamos ver agora? Bom, alunos, é muito fácil. Vamos ver esse exemplo. Na escola Dom Quixote de Londrina, 300 alunos responderam a uma pesquisa sobre suas preferências por modalidades esportivas. Então, 300 alunos foram entrevistados, tá? 40% respondeu que prefere futebol, 30% prefere vôlei, 15% prefere basquete, 10% prefere natação e 5% outros tipos de esportes. Aí eu quero saber quantos alunos responderam que preferem vôlei.
Mas, professora, lá no gráfico só mostra porcentagem, eu não sei quantos alunos é. Bom, é bem simples. Então, primeiro a gente tem que observar a porcentagem. Então, nós vimos que 30% desses alunos preferem vôlei, certo? Depois, nós vamos calcular o valor percentual pela quantidade total de alunos que responderam a pesquisa. Então, nós vamos descobrir 30% de 300. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse 30% em número fracionário ou decimal para depois multiplicar pelo meu 100%, que é 300 alunos. Então, lá, 30% de 300 é igual a 30 dividido por 100, né? Porque é porcentagem. O meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais, vezes 300. Então, dá o quê? Na sua forma decimal, 3 décimos vezes 300, que é igual a 90 alunos. Simples assim. Então, os alunos que preferem vôlei é igual a 30%, não é? Que é igual, então, a 90 alunos. Outro exemplo. Agora eu quero descobrir quantos alunos votaram na natação. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Primeiro, observar a porcentagem. Então, ali no gráfico, está falando que 10% preferem natação. Só que a gente tem que lembrar que é 10% do meu 100%. E o meu 100% é o quê? Quantos alunos? 300 alunos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir 10% de 300. Para isso, eu tenho que dividir o 10 por 100. Por quê? Porque a porcentagem, então, é por 100. 10 dividido por 100 vezes 300, que é o meu total, que é o meu 100%. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é o quê? 1/10 vezes 300, que é igual a 30 alunos. Então, esses 10% que votaram na natação são 30 alunos. E é isso aí, meus alunos. Porcentagem é muito simples. Espero que vocês tenham compreendido muito bem como fazer o cálculo de porcentagem. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 e 166 do livro didático. E depois fazer as atividades das páginas 59, 60 e 61 do caderno de atividades. Página 158. 1. Destaque os adesivos do material complementar e cole-os de maneira que a porcentagem e a fração decimal de cada item representem a parte pintada de verde da figura. Então, lá na página 298 do nosso material complementar, nós vamos ter ali quadrados divididos em 100 partes iguais. Só que esses quadrados têm uma quantidade de quadradinhos, desses 100 quadradinhos que foram divididos, pintados de verde diferente. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que olhar ali, ó, no A é 10%. Então, qual desses adesivos representa 10%? E colar. Mesma coisa na B, na C e na D, tá? Só que na B é 25%, na C é 50% e na D é 75%. Então, é identificar quais desses adesivos estão representando essa porcentagem e colar ali. Depois, vocês vão escrever o número decimal correspondentes dos itens B, C e D. Vejam que lá na A a gente já tem um exemplo. Então, 10% é igual a 10 sobre 100, que foi simplificada essa fração dividindo o numerador e denominador por 10. Então, nós vamos ter 1 sobre 10, que é igual a 1/10. Então, vocês vão fazer isso nas letras B, C e D, tá bom? 2. A escola em que Pedro estuda está disponibilizando um curso de espanhol. Foi feita uma pesquisa e concluiu-se que 100% dos alunos do 5º ano participam desse curso. De acordo com essa informação, marque um X na afirmação correta. Metade dos alunos do 5º ano participa desse curso ou todos os alunos do 5º ano participam desse curso?
Página 159. Observe as duas formas de pagamento de um tablet oferecidas por uma loja. Então, o tablet custa R$ 950. Para quem comprar à vista, vai ter um desconto de 10%, ou seja, eu vou pegar 950 e vou subtrair 10%. E para quem comprar a prazo, essa pessoa vai ter que dar uma entrada de 25% do valor total, que é 950, e o restante vai ter que pagar em 5 prestações iguais. Então, lá tem assim: se uma pessoa optar pelo pagamento a prazo, qual será o valor da entrada? Para responder essa pergunta, precisamos calcular 25% de R$ 950. Veja duas maneiras de efetuar esse cálculo e complete. Primeira maneira, calcular 25% de 950, transformando a porcentagem em fração. Então, 25 sobre 100 vezes 950, que é igual a 25 centésimos vezes 950, que daí a gente vai ter o resultado. A segunda maneira, para calcular 25% de 950, é o mesmo que calcular 1/4. Por quê, gente? Porque se eu pegar 100% e dividir em 4 partes iguais, cada uma dessas partes vai ter 25%. Então, 25% representa 1/4 de um todo, tá? Então, o que ele fez? Ele fez 1/4 vezes 950 e daí obteve o mesmo resultado, tá? Aí vocês vão completar lá. Portanto, o valor da entrada é tantos reais. B. Qual será o valor de cada prestação no pagamento a prazo? Então, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar o valor total do tablet, que é 950, retirar os 25% que a gente descobriu lá na letra A, então a gente vai subtrair o valor de 25% e depois o valor que a gente obter através dessa subtração, dividir ele por 5. Por quê? Porque é 5 prestações iguais. C. Quantos reais uma pessoa pagará por esse tablet caso opte pelo pagamento à vista? Então, o que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir 10% de 950. E depois que a gente descobrir esse valor, subtrair esse valor do valor total, que é 950. E daí a gente vai descobrir quanto que vai sair esse aparelho com um desconto de 10%. D. Em sua opinião, qual é a forma de pagamento mais vantajosa para a pessoa que comprar esse tablet? Página 160. 4. Escreva a porcentagem que indica a parte pintada de verde em cada uma das figuras. Então, é só contar quantos quadradinhos estão pintados de verde que você vai obter aí o resultado. 5. Felipe descarregou 1.500 fotos de seu celular para o notebook. Ele já organizou 75% dessas fotos. Quantas fotos já foram organizadas? Então, eu vou descobrir 75% de 1.500. 6. Complete cada item com os números adequados. 10% de 256. Então, ali, ele quer que você transforme a porcentagem em fração. Então, 10% é igual a quanto? E daí, você vai multiplicar pelo meu 100%, o 100% de cada opção, tá? Então, ali a gente tem na A, 10% de 256, B, 25% de 775, C, 50% de 835, D, 75% de 1.250 e E, 100% de 400. Página 161. 7. Observe como Giovana calculou mentalmente 30% de 200. 30% de 200 é o mesmo que 10% de 200 multiplicado por 3, ou seja, 1 sobre 10 vezes 200, que é igual a 200 dividido por 10, portanto é 20. Então, 10% é igual a 20, 10% de 200. E 20 vezes 3 é igual a 60, portanto, 30% de 200 é igual a 60. Assim como Giovana, calcule mentalmente as porcentagens a seguir. A, 50% de 700, B, 20% de 600, C, 10% de 800, D, 5% de 100, E, 70% de 500 e F, 30% de 900. 8. Rodolfo deseja comprar uma bola e um par de tênis. Antes de fazer a compra, ele pesquisou o preço em 2 lojas. Observe o preço e o desconto oferecido em cada loja. Na loja A, o tênis custa R$ 102.
e a bola custa R$ 52,00. Só que ele tem 10% de desconto à vista. Já na loja B, o tênis custa R$ 110,00 e a bola custa R$ 55,00. E lá tem um desconto de 15% à vista. Em qual das lojas a porcentagem de desconto oferecida é maior? Gente, os valores são diferentes. Em uma loja está mais barato e outra loja está mais caro. Uma loja está dando uma certa porcentagem em cima desse valor e a outra está dando outra. Então, você tem que fazer o quê? Somar os valores e descobrir a porcentagem. Tá? Descobrir quanto que é esse desconto. B. Qual proposta será mais vantajosa caso o Rodolfo opte pelo pagamento à vista dos dois produtos? Então, você vai ter que fazer o cálculo, que é o que eu falei. Então, você vai somar os dois produtos, você vai ter o seu 100% que você vai gastar. Depois, você tem que descobrir o valor do desconto. Então, daí você tem que calcular o quê? Na loja A, 10% do valor total dos dois produtos juntos. E na loja B, você vai calcular 15% do valor total dos dois produtos juntos. E depois subtrair do valor total dos dois produtos juntos o valor do desconto. E daí você vai saber. Tá bom? Página 162. 9. No mês de agosto, uma bicicleta custava R$ 399,00. No mês de outubro, o preço dessa mesma bicicleta teve um aumento de 20%. Qual passou a ser o preço da bicicleta? Então, gente, o meu 100% era R$ 399,00, certo? Eu tenho que descobrir, então, 20% de R$ 399,00. E daí, somar essa quantidade da porcentagem ao meu valor total. B. No mês de dezembro, houve uma promoção e a bicicleta teve desconto de 20% sobre o preço do mês de outubro, que ele tinha sofrido aumento. Quantos reais passou a custar essa bicicleta? Então, vocês vão pegar o valor da bicicleta em outubro e vão descobrir 20% desse valor e depois subtrair. 10. Veja como podemos calcular 13% de 256 usando uma calculadora. Então, ali, primeiro, com a calculadora ligada, registramos o número 256. Segundo, digitamos a tecla vezes. Terceiro, registramos o número 13. E quarto, finalmente, digitamos a tecla porcento. O número que aparece no visor é o resultado do cálculo de 13% de 256. Usando uma calculadora, resolva os cálculos a seguir. A. 75% de 450. B. 13% de 13.200. C. 57% de 20.630. D. 62% de 550.000. E. 23% de 6.270 e F 1% de 95.200. Página 163. Atualmente, a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida em usinas hidrelétricas que usam a força das águas para gerar energia. Contudo, o consumo de energia tem aumentado ano após ano. Assim, é preciso buscar alternativas como a geração de energia solar fotovoltaica. Até 2017, a energia solar representava menos de 1% dos recursos energéticos do Brasil, mas a meta é que até 2030 chegue a 10%. Veja uma maneira de gerar energia elétrica fotovoltaica em uma casa. Placas fotovoltaicas especialmente desenvolvidas para converter a energia solar em energia elétrica são instaladas no telhado dessa casa. Aí depois ali a gente tem os aparelhos elétricos, quadro elétrico, medidor, rede de distribuição de eletricidade, energia produzida. Ele passa por um inversor para conseguir chegar aí até os aparelhos elétricos dessa casa. Quando o consumo dos aparelhos elétricos da residência é maior do que a produção das placas, é usada a energia da rede de distribuição. Quando o consumo dos aparelhos é menor do que a produção, a energia excedente é enviada para a rede de distribuição.
Pesquise outras fontes de geração de energia elétrica além das apresentadas. Depois converse com os colegas. Bom, gente, vocês já sabem, nós já estudamos isso em ciências e em geografia. 2. Como você explicaria a um colega o funcionamento do sistema de geração de energia elétrica apresentado acima? 3. Escreva em seu caderno uma fração decimal para cada porcentagem que aparece no texto. Página 164. Certa escola está oferecendo as seguintes atividades extracurriculares para os alunos: natação, teatro, dança e robótica. Para saber quais atividades os alunos preferiam, a professora Marta fez uma pesquisa e, com os dados obtidos, construiu um gráfico de setores com a porcentagem referente à preferência de cada aluno. Então, ali a gente tem o gráfico, que lá no gráfico mostra que 20% prefere natação, 40% robótica, 15% teatro e 25% dança. 1. Qual é a atividade extracurricular mais votada? Só olhar no gráfico, né? 2. Qual é a porcentagem correspondente à atividade extracurricular menos votada? Então, você vai achar a atividade que foi menos votada e vai colocar o valor da porcentagem ali na resposta. 3. Sabendo que foram entrevistados 260 alunos dessa escola, quantos preferem natação, robótica, teatro e dança? Gente, então 260 é o meu 100%, é o total de alunos que foi entrevistados. Então, eu tenho que descobrir quantos alunos votaram na natação. Então, a natação, se eu for lá no gráfico, representa 20%. Então, eu tenho que calcular 20% de 260. A robótica representa lá no meu gráfico 40%. Então, eu tenho que calcular 40% de 260. O teatro, se eu olhar lá no gráfico, representa 15%. Então, eu tenho que calcular 15% de 260. E a dança, olhando lá no gráfico, representa 25%. Então, eu tenho que calcular 25% de 260. Página 165. No mapa estão indicadas as 5 regiões do Brasil. Então, lá no mapa a gente tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em julho de 2017, a estimativa da população brasileira estava distribuída nessas regiões de acordo com as porcentagens apresentadas na tabela. Então, lá eu tenho Sudeste, 41,9%, Sul, 13,3%, Centro-Oeste, 7,6%, Norte, 8,6% e Nordeste, 27,6%. Sabendo que, em julho de 2017, a população total do Brasil era de aproximadamente 207.700.000 habitantes, faça os cálculos necessários com uma calculadora e escreva a quantidade aproximada de habitantes de cada uma das regiões brasileiras. Gente, então eu tenho que descobrir a porcentagem, né, que está ali na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, de 100%, que é o meu total da população, que é 207.700.000 habitantes. Então, vocês podem utilizar a calculadora para fazer esses cálculos. Agora, nós vamos lá para as atividades do caderno de atividades, página 59. 23. Um shopping tem 500 vagas de estacionamento. Dessas vagas, 2% são destinados à pessoa com deficiência, 5% destinados a idosos e 1% destinados a gestantes. A. Calcule a quantidade de vagas especiais de cada tipo no estacionamento desse shopping. Então, o meu total é 100%. Então, eu vou ter que descobrir o quê? Quanto que é 2% de 500, quanto que é 5% de 500 e quanto que é 1% de 500. B. Quantas são as vagas sem nenhum tipo de restrição? Então, o que eu vou fazer? Os resultados que eu obtive lá na A, eu vou somar e depois eu vou tirar esse valor do meu total, que é 500. Então, eu vou subtrair o valor que eu descobri lá na A, somando os 3, de 500. 24. Um trem levava 160 minutos para completar a viagem entre duas cidades. Após passar por algumas melhorias mecânicas, o tempo gasto para completar essa viagem diminuiu 30%. Após essas melhorias, qual é o tempo dessa viagem? Então, a gente tem que descobrir o quê? 30% de 160 e depois tirar esse valor, né? Subtrair esse valor do meu total, que é 160.
25. Sabendo que Lucas já percorreu 57% dos 452 quilômetros de sua viagem, quantos quilômetros faltam para ele chegar ao destino? Então, tem que descobrir primeiro o quê? Quanto que é 57% dos 452 quilômetros. E depois, eu vou pegar o meu total de quilômetros, que é 452, e subtrair desse valor que eu descobri. Página 60. Atividade 26. Uma loja de roupas está vendendo todos os produtos com 20% de desconto no pagamento à vista. Observe o preço de alguns produtos nessa loja sem um desconto. Então, ali a gente tem uma camiseta por R$ 26,90, um shorts por R$ 55,90, um vestido por R$ 44,90 e uma camisa por R$ 37,50. Calcule o preço à vista da camiseta, do vestido, da bermuda e da camisa. Para calcular o preço à vista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que é 25% do valor de cada item e depois que eu descobrir quanto que é o valor desse desconto, subtrair do valor desse produto, tá? Do valor original desse produto que está ali na imagem. B. Se uma pessoa comprar a camisa e o vestido e pagar à vista, qual vai ser o valor da compra? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o valor que está ali na imagem do vestido e da camisa e somar. Depois, vocês vão ter que descobrir quanto que é 20% sobre esse valor. E daí, depois, pegar o valor do vestido e da camisa que aparece na imagem, né, os dois juntos, e subtrair por esse valor que você descobriu que é 20%, tá bom? Página 61, atividade 27. Gabriela fez uma pesquisa com os alunos do 5º ano de sua escola para saber qual é o esporte preferido deles. Cada aluno votou apenas uma vez. Depois da pesquisa, ela organizou os dados em uma tabela. Então lá tem assim, futebol, teve 27 votos. Voleibol, 9 votos. Basquetebol, 15 votos. Natação, 6 votos e outros 3 votos. Quantos alunos responderam à pesquisa? Gente, é só somar a quantidade de votos. Por quê? Porque a gente sabe que cada aluno votou somente uma vez. É só somar a quantidade de votos, tá? Daí a gente vai ter o total. B. Gabriela começou a organizar os dados da tabela em um gráfico de setores e parou para fazer outra atividade. Observe os dados que ele já registrou, na verdade está errado o livro, né? Ela, porque é a Gabriela. E complete o gráfico. Bom, então ali a gente tem que dar um título, colocar a fonte de pesquisa. A fonte de pesquisa é o quê? Os registros da Gabriela, certo? E daí colocar qual a porcentagem que corresponde a cada um dos esportes pesquisados. Então ali a gente tem no gráfico o azulzinho, 45%, o vermelho, 25%, o verde, 15%, o rosinha, 10% e o amarelo, 5%. Então, o que a gente tem que descobrir? Quais dessas porcentagens equivale à quantia de votos registrados na tabela da dona Gabriela, certo? O que vocês têm que fazer para isso? Vocês vão ter que multiplicar a porcentagem pelo valor total de alunos que vocês descobriram lá na letra A. Então, a gente vai pegar lá 45% vezes a quantidade total de alunos que votaram. Transformar 45% em número decimal e fazer a multiplicação. E daí vai ter a quantidade exata de alunos. E daí, com essa quantidade exata de alunos que votou, você vai ver se corresponde à quantidade que votou, né? No voleibol, no futebol, no basquetebol, na natação ou em outros. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.